Hoje a gente vai falar de uma doença que castiga muita gente. E tem gente que tem medo. Na verdade, muita gente tem medo. Inclusive, eu não posso deixar de dizer que eu também não tenho. Claro, sou um ser humano, também tenho medo dessa doença. Mas é importante que a gente entenda que saber que temos essa doença não quer dizer um ponto final. Hoje a gente vai falar sobre câncer. Você tem câncer? Você conhece alguém que tenha? Quer saber se existe prevenção? Se você respondeu sim a uma dessas perguntas, esse vídeo é para você. Aliás, esse vídeo é para todo mundo, porque quem não é o ser humano que está susceptível a ter câncer? Para todo mundo. Então, antes de começar a assistir ao vídeo, compartilhe esse vídeo com todo mundo, principalmente com aquele grupo de pessoas que tem histórico de câncer na família. Não se esquece também de se inscrever no canal, verificar se o teu sininho está ativado e deixar o like aqui para a gente poder chegar ao maior número de pessoas. Dito isso, bora lá o conteúdo do vídeo. O que é câncer? Eu vou falar nas palavras do Instituto Nacional do Câncer. Câncer é o nome dado a um conjunto de mais de 100 doenças que tem em comum o crescimento desordenado de células que invadem órgãos e tecidos. E essas células se dividem rapidamente. A célula do câncer se divide rapidamente, é muito agressiva, muitas vezes é incontrolável o crescimento e disseminação dessas células e elas começam a determinar a formação de tumores. E esses tumores podem se espalhar em diversas regiões do corpo. Os diferentes tipos de cânceres correspondem aos diferentes tipos de células do nosso corpo. Quando elas começam em células epiteliais, como pele, mucosas, são chamados de carcinomas. Se o ponto de partida são tecidos conjuntivos, como osso, músculo ou cartilagem, são chamados sarcomas. Outra característica que diferencia os cânceres entre si é a velocidade de disseminação, ou seja, a velocidade de multiplicação das células e de invasão dos tecidos. Tanto invasão de tecidos vizinhos como distantes. São as chamadas metástases, porque o câncer, tanto ele cutuca o tecido vizinho, né? Cutuca, por exemplo, um tumor no estômago, ele cutuca o baço que está ligado ao estômago, como ele também sai pelo sangue e vai lá para outro órgão. Como o câncer age? As células se desprendem do tumor e, como eu falei, a princípio invadem órgãos vizinhos. Elas podem entrar pelos vasos. Eu, particularmente, como cirurgião, já cheguei a operar tumores, já cheguei a operar órgãos que você vê o tumor dentro do vaso. E ali ele pode invadir vasos sanguíneos, vasos linfáticos, que são vasos que não carregam sangue, mas carregam linfa, que é também chamada de salmoura. Então, se ele chegar dentro de um vaso, ele pode se disseminar para locais distantes. Então, conforme a célula cancerígena, ela vai substituindo as células normais, aí os tecidos vão sendo invadidos e vão perdendo a função. Por exemplo, se a invasão acontece no cérebro, começam a surgir alterações degenerativas. Então a pessoa começa a ter esquecimento, começa a ter perda de memória, começa a ter crises de convulsão, enfim. Se a invasão acontece no intestino, são outros sintomas, mas começam a surgir alterações de funcionamento no intestino. E o que é que tem de mais recente? Existe uma técnica chamada CAR-T-cell, é uma técnica americana que consiste em que os cientistas modificam o DNA de um vírus, aí você retira células de defesa do paciente e mistura o material genético dessas células de defesa do paciente com o vírus. A célula de defesa adquire uma estrutura que ela pode identificar o tumor. Aí os cientistas vão e aumentam o número dessas células de defesa poderosas, começam a ficar poderosas, eles aumentam a quantidade dessas células em microscópio. E aí os cientistas pegam essas células de defesa e aumentam a quantidade delas. Essas células de defesa agora poderosas, depois da técnica com o vírus, e elas começam a se multiplicar em laboratório. O sistema imunológico do paciente é neutralizado para que essas novas células atuem e essas novas células são injetadas no paciente. E aí o sistema imunológico começa a reconhecer o tumor e a agir de forma mais eficaz. E começa a destruir o tumor. Gente, a ciência é incrível, né? Pois bem, essa terapia gênica recebeu uma forma específica de aplicação aqui no Brasil pelo pessoal da USP, apoiados também pela FAPESP, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, e pelo CNPq, o Conselho Nacional de Pesquisa. E esse método foi aplicado em um mineiro, o Vamberto Luiz de Castro, de 62 anos. Ele já havia passado por quimioterapia, radioterapia e sem sucesso, como muita gente. Ele tinha um linfoma e, segundo os médicos, ele estava em estágio avançado, estágio terminal. E, em média, seu quadro levaria para mais um ano de vida. E os médicos chegaram a dizer que Vamberto estava virtualmente curado. E essa afirmação foi dos médicos e pesquisadores do Centro de Terapia Celular, CTC, da FAPESP-USP. Foi também do Hemocentro ligado ao Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, onde o procedimento foi realizado. E eles não falaram em cura porque o diagnóstico só pode ser dado 5 anos após a remissão do tumor. E claro que tem que ter um acompanhamento. Sendo assim, os exames indicavam a remissão do câncer. O fato é que o paciente chegou ao hospital com dores absurdas, suportando viver somente à base de morfina. 4 dias após o procedimento, já não sentia mais nada. Um caso
incrível. Mas, ao mesmo tempo, incrível por esse lado, mas muito triste por outro. Vanberto Luiz de Castro, após ter quase uma cura do procedimento grave, um câncer, foi para casa, sofreu um traumatismo craniano com um acidente e morreu. O homem que teria se curado de um câncer com tratamento inédito na América Latina morreu em Belo Horizonte no último dia 11 do mês de dezembro. Ele se tornou a primeira pessoa a receber esse tratamento na América Latina. A nova terapia que vem revolucionando o tratamento contra o câncer, não só nos Estados Unidos, como também na Europa. Dizer o que de um caso desse? Ele estaria predestinado a morrer? Foi um acaso? Ninguém sabe. O que é que você acha? Escreve aqui nos comentários. Bom, mas o foco do vídeo não é esse caso. Bom, sinto muito pela família de seu Vanberto, sinto muito pelos médicos que se dedicaram demais a esse caso. Tem até foto no Facebook, bichinho dando o dedo assim, legal. Todos os médicos acompanhando, fiquei muito comovido. Nós somos médicos que passamos por isso, por residência médica, que faz-se aquela junta médica, todo mundo torce junto e ver um caso desse realmente... É triste, né? A gente fica satisfeito pelo caso ter dado certo, em nome da medicina, mas pelo caso específico do nosso paciente aí, nosso, porque é do Brasil, a gente fica triste, né? Então meus sentimentos para a família do Vanberto. E eu tenho certeza de que ele agora está num lugar muito melhor do que aqui. Agora, trazendo para a nossa realidade, existe prevenção em relação ao câncer? A prevenção primária, ou seja, fazer tudo para que a doença não apareça, ela reflete algumas ações, sim. Você fazendo algumas coisas, você pode sim reduzir o risco de ter câncer. Ou seja, evitar exposição aos fatores de risco, adotar um estilo de vida mais saudável pode te ajudar, sim. Já a prevenção secundária visa detectar e tratar lesões pré-malignas, como por exemplo, uma lesão no colo do útero causado pela HPV, ou pólipos nas paredes do intestino. Você vai fazer uma colonoscopia, acha um pólipo no intestino, você retira ali, você está fazendo uma prevenção secundária. Ou seja, você está tirando cânceres iniciais assintomáticos. Ótimo, melhor do que nada. Mas sobre essas prevenções, eu vou te dar aqui algumas dicas para você não deixar de fazer. Primeira delas, não fume. Essa é uma das regras mais importantes para prevenir os cânceres e principalmente o de pulmão, boca, laringe, garganta, faringe e esôfago. O cigarro possui mais de 4.700 substâncias tóxicas e cancerígenas que são inaladas pelo fumante e por quem não fuma também. Então, além disso, é um ato de covardia. Você quer fumar? Vá lá pro meio do mato, fique escondido numa caverna, mas não fume na frente dos outros. Isso é covardia. Segunda dica, tenha uma alimentação saudável. Fuja dos alimentos ultraprocessados, como aqueles que são prontos para você consumir e aquecer, aquelas tigelas de congelado que você coloca no micro-ondas, embutidos, enlatados, enfim, praticamente tudo que o supermercado oferece. Os conservantes como nitritos, nitrato, podem provocar o câncer do cólon e reto. Também fuja dos refrigerantes e dos excessos de açúcar. Terceira dica, mantenha-se magro. A obesidade oferece a chance de diversos tipos de doenças. E a regra é a mesma para os cânceres. Você vai ter mais chance de ter câncer se ficar obeso. Então, a alimentação saudável, a prática de atividade física, tudo isso contribui para a prevenção do câncer também. Além disso, ajuda você a manter o peso. E exercício físico não conta só o da academia. Vale a pena você pedalar, nadar, fazer zumba, pilates, caminhar, natação, yoga e muita coisa. Quarta dica, amamente. O aleitamento materno é a primeira alimentação saudável de um ser humano. Protege a mãe contra câncer de mama, você sabia disso? E protege a criança contra a obesidade infantil, ou seja, protege indiretamente a criança do câncer também. E você, mamãe, fica preocupada com você mesmo às vezes. Ah, meu peito vai ficar mole, mamãe. Agora que você sabe que pode ter câncer por não amamentar, comece, pelo menos pensando em você. Quinta dica, faça exame preventivo. Mulheres entre 25 e 64 anos, principalmente, devem fazer exame preventivo em relação a câncer do colo do útero. As alterações das células do colo do útero aparecem no exame simples chamado Papa Nicolau e são tratáveis em quase totalidade dos casos. Você não precisa ter tanto medo assim. Sexta dica, caso você se sinta confortável, pense na possibilidade de se vacinar contra o HPV. Eu sei que isso é um assunto polêmico, por isso você vai ficar à vontade em relação a isso. Existem campanhas para vacinar as meninas entre 9 e 14 anos e os meninos entre 11 e 14 anos. Isso também pode ser uma forma de prevenção, mas não se esqueça, após os 25 é importante o exame de Papa Nicolau. Sétima dica, pense na possibilidade de vacinar-se contra a hepatite B. Daí o que é que tem a ver com câncer? Tem. O câncer de fígado está muito relacionado ao vírus que causa hepatite B. E mais uma vez, a vacinação pode ser muito importante. E o Ministério da Saúde disponibiliza essas vacinas nos postos de saúde. Oitava dica, reduza o consumo de bebida alcoólica. O álcool aumenta o risco de câncer se ele for consumido de excesso, principalmente se for
Álcool junto com cigarro, aí lascou mesmo. Nona dica, não tome sol em excesso. Se você não tem como, por motivo de trabalho, você é pedreiro, você trabalha como agricultor, utilize chapéu de aba larga, utilize camisa de manga longa, você é mototaxista, camisa com proteção UV, utilize calça longa, mas, detalhe, também não fuja do sol, você tem que pegar sol todo dia. Tem que saber que não é exagero, tudo é equilíbrio, gente. Porque a deficiência de vitamina D também pode gerar câncer. 10ª dica, evite exposição a agentes cancerígenos, agentes químicos, físicos, biológicos ou suas combinações. E elas são muito conhecidas no nosso ambiente profissional. Reduza ao máximo a exposição a esses produtos, principalmente metais pesados, ou seja, mineração, evite cheiros fortes em indústrias, evite cosméticos realmente pesados à base de chumbo, evite fazer obturações à base de mercúrio, com amálgamas de mercúrio, evite estar pintando tanto o cabelo com tintas à base de chumbo, evite panelas de alumínio. Também é fundamental que você lave bem as frutas e verduras. Nós sabemos que nosso país é um dos campeões em agrotóxicos, que são cancerígenos. Terminando aqui, assiste um vídeo que eu vou deixar o link aqui sobre como você lavar os seus vegetais para poder diminuir a quantidade de agrotóxico. Mas é importante a gente entender que muitos alimentos têm uma ação antioxidante, que também atua na prevenção do câncer. Aliás, você sabe que o seu alimento deve ser o seu remédio, correto? Inclusive, eu nunca compartilhei com vocês, mas quando eu atendia como médico, eu certa vez atendi um senhor que me disse que havia se curado de um câncer de estômago. O médico tinha dito que ele precisava fazer uma cirurgia para tirar um pedaço do estômago e ele disse que não fez nada disso, né? Ele me contava a história e eu ficava pensando, rapaz, que louco, que loucura. Segundo ele, o médico tinha indicado quimioterapia, radioterapia e a cirurgia para tirar um pedaço do estômago e ele resolveu não fazer nada. Resolveu fazer uma dieta à base de dieta alcalina, resolveu seguir os ensinamentos do Dr. Laí Ribeiro, do meu canal, foi para uma clínica de detox e que estava curado, né? Na verdade, eu fiquei duvidando daquela história toda, né? A gente termina sendo um pouco cético também. E ele me mostrou o exame de endoscopia na consulta. Quando eu olhei o exame, o que eu pude ver, né? Ele tinha um exame de antes do que ele fez, o tratamento dele que ele seguiu por conta própria. Ele tinha antes uma ferida, uma úlcera com um tumor no estômago. E depois ele me mostrou uma ferida cicatrizada, ou seja, como se fosse uma cicatriz no estômago. Bom, eu pedi para ele procurar o gastroenterologista, eu não quis tomar decisão nenhuma em relação a isso. Olha, eu preciso que você vá a um gastroenterologista e traga para mim de volta para eu saber. Ele não voltou mais. Eu acho que ele esperava que eu dissesse, olha, você está curado, parabéns. Não, eu precisava de um parecer de um especialista, talvez de uma nova biópsia, de uma nova avaliação para documentar a cura. Mas uma coisa é certa, a ferida fechou. Se ele estava curado ou não do câncer, eu não pude confirmar. E nem quero que você abandone tratamento nenhum, tá ouvindo? Não abandone tratamento nenhum por curas alternativas. Não, faça o que o seu médico mandou e pode até complementar com outros tratamentos, tá certo? Ah, eu quero fazer dieta alcalina. Faça em concordância com o seu oncologista. Mantenha tudo. A medicina não tem que ser alternativa. As medicinas são complementares. Quimioterapia existe, não acredite que é só por uma máfia da indústria farmacêutica, não. Existe caso e caso, vá ponderando, cada caso é um caso. Vai ter caso que o paciente com câncer precisa ir para casa rezar e se despedir da família. Vai ter caso que é só um tratamento alternativo mesmo. Não vai mais judiar com quimioterapia. Mas tudo tem que ser bem pensado, com critério e sem interesses comerciais nem sensacionalistas. Com muita ponderação. Façam as escolhas certas. Façam as escolhas certas na sua vida. E muita doença vai se afastar e nem vai aparecer em você. E é por isso que eu resolvi trazer para você, gratuitamente, o segredo dos 5%. 5% é o percentual das pessoas que emagrecem e mantêm-se magras. Eu descobri qual é o segredo e eu vou revelar para você de graça na semana do dia 6 de janeiro. Para participar desse evento, basta clicar no link que está na descrição do vídeo. E se você está com câncer, os meus mais profundos votos de cura. E não se esquece, viva com saúde, viva com paixão, com Deus no coração. Tchau, gente.